Amigos e amigas, para chamar atenção, para chamar atenção, eu estou aqui com o Assovio, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de terça-feira, 27 de agosto de 2024. Estamos no mês de agosto, é o 8º mês do ano, com 31 dias. Mês de agosto se aproximando do final. É o mês, né, em que se comemora o Dia dos Padres, Dia dos Pais, do advogado, do cardiologista, do solteiro. Teve a festa de Colatina, a festa de Linhares. É o mês do soldado, do combate ao fumo. Muitas comemorações e santos famosos, como São Bernardo, Santa Mônica, Santo Agostinho, São Maximiliano, Santa Dulce, muitos santos, são vários, né? Eu não vou falar todos porque são muitas. Olha, nesta terça-feira, 27 de agosto, a fase da Lua é quarto minguante, estão se passando 240 dias do ano, faltando 126 dias para terminar 2024. Ano bissexto, hein? Já foi o dia a mais do ano. Foi em fevereiro. 21ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Comemora-se nesta data o dia de Santa Eutália, São Celestino e Santa Antusa Menor. Também tem Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, dia 27. Aqui em Colatina tem um bairro chamado Santa Mônica. É dia, deixa eu ver aqui, é dia do corretor de imóveis. Saudade que eu sinto de um grande corretor de imóveis de Colatina, seu José Caon, falecido, foi grande amigo meu. Deixa eu ver aqui, dia do corretor de imóveis, dia nacional do psicólogo. Um abraço para vocês que estudaram psicologia. Eu tenho 2 sobrinhas que estudaram psicologia e se formaram. Parabéns! Agora temos aqui uma reflexão. Olha, eu estou labutando voluntária e desinteressadamente para você que me segue aí no endereço eletrônico, @Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, com mais de 10 mil vídeos para você pesquisar. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, vai chegar ao Facebook, ao Instagram, ao blog, ao YouTube, ok? Faça isso, um grande abraço para você. É importante nós, de vez em quando, enviarmos aqui uma mensagem. Olha, uma frase num estúdio fitness, uma academia de ginástica, uma frase que eu anotei aqui: tenha concentração, memória, raciocínio e autoestima. E uma passagem de Romanos capítulo 5, versículo 12, é uma epístola de São Paulo, o apóstolo dos gentios. A morte passou para todos os seres humanos, porque todos pecaram. Coloque isso na sua mente. Todos nós somos pecadores nesse mundo. Todos. Ninguém escapa. Vamos agora a algumas manchetes deste dia. Manchetes que são notícias. Manifestação patriótica é organizada para a Avenida Paulista em São Paulo, no 7 de setembro. Igreja Católica vivencia a 21ª semana do tempo comum. E a igreja também descobre mais um corpo incorrupto de uma freira, hein? Mais uma santa da igreja. Certamente será canonizada, ainda não foi, mas pelo visto será, né? População de idosos cresce no Espírito Santo e já soma 680 mil pessoas. Morre a veterana cantora Diana. Gêmeos sofrem acidente com tampa de vidro de mesa e se salvam por milagre de Deus. Lei de processo estrutural deve ser votada até o fim do ano no Legislativo Federal. Que lei é essa, hein? Mais uma lei de processo estrutural. Cada dia eu me deparo com
uma nova lei, um novo projeto. Olha, gente, é tanta lei que a gente fica meio perdido, né? De vez em quando eu estou vendo uma lei nova aí, ou norma acrescentada à lei original, sobre mulheres, sobre animais, sobre homoafetivos. Meu Deus do céu, onde vai parar tudo isso, hein? Vamos falar de espiritualidade que é melhor? Nesta terça-feira, dia 27, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, em frente à Praça Frei José. Então, 19 horas tem missa, como acontece diariamente. Se você quiser mais informação, vá à Secretaria Paroquial. Funciona na entrada da Catedral, do lado direito, e o telefone para alguma informação extra, 2102-5010. O DDD de Colatina é 27. Telefone da Paróquia Santa Clara, dos franciscanos, no bairro São Vicente, Colatina, zona urbana, 3722-6249. É o telefone para você obter informações sobre como colocar intenções, missa de sétimo dia, batizado, essas coisas. Inclusive, nesta paróquia funciona o Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro vizinho, São Judas Tadeu, onde há missa diariamente às 7 horas e no domingo às 8 horas. O telefone do Mosteiro das Irmãs Clarissas é 3721-0864. Agora, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, do bairro São Silvano, o bairro mais importante econômica e populacionalmente de Colatina. O telefone 99507-2251. E agora do meu segundo município, Santuário Divino Espírito Santo, vamos passar o telefone. Deixa eu ver, telefone 3329-1266, o telefone fixo. WhatsApp 99985-3558. E agora atenção você que está desocupado, chances para trabalhar em Colatina. Olha, o Cine, Sistema Nacional de Emprego, é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados. Interessados podem ligar para o telefone 3721-7102 em Colatina ou se dirigir diretamente à sede. Fica na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro da cidade. Ok? Então é melhor ir pessoalmente. Esse negócio de telefone é só para saber algum detalhe, né? Algum caso urgente, tá bom? Agora vamos falar sobre mais um corpo incorrupto descoberto pela Igreja Católica, hein? Possibilidade de termos mais uma santa. Mais um corpo incorrupto de santo foi encontrado pela Igreja Católica Apostólica Romana após os já conhecidos ao longo da história, como os de São Padre Pio e Santa Bernadette, por exemplo. O caso atual é o corpo da freira beneditina, irmã Wilhelmina Lancaster, de Kansas City, zona rural do Missouri, nos Estados Unidos. O resultado médico da incorruptibilidade do corpo foi tornado público, esse resultado, agora no mês de agosto. Foi no dia 22 de agosto, quinta-feira, após 4 anos do sepultamento. Já pensou? O estudo da medicina esse estudo confirmou que não houve sinais de decomposição do cadáver. O corpo foi exumado em 2023 para troca de sepulcro, quando foi observado o fenômeno. A religiosa foi a fundadora da Ordem das Beneditinas de Maria, Rainha dos Apóstolos. Olha aí, que interessante, né? Isso só acontece na Igreja Católica, e eu pesquisei essa notícia no canal do YouTube Católicos de Verdade, que nos trazem informações muito boas. Agora eu quero falar para você sobre a morte de uma cantora muito famosa nas décadas passadas, principalmente 70, 80. Morre cantora veterana Diana. Morreu em Araruama, no estado do Rio de Janeiro, a cantora Diana, que fez sucesso na década de 1970 com a música Por que Brigamos?
Foi um grande sucesso na época, hein? Sucesso mesmo, pra valer. Ela tinha 76 anos de idade. Outros sucessos da cantora foram Ainda Queima a Esperança, Foi Tudo Culpa do Amor, Foi Tudo Culpa do Amor. La, 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 na, 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 na. La, na, na, ri, la, ri, la, ri, na, 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 ri. Essa música foi até regravada por cantores diversos. Olha, seu nome de documentação era Ana Maria Siqueira, mas o nome de artista, nome artístico, Diana. A informação é do JBCN no canal do YouTube. Agora vamos falar sobre a Semana do Tempo Comum da Igreja Católica. A Igreja vivencia a 21ª Semana do Tempo Comum. E eu fui à missa do domingo. Domingo, a primeira missa do dia em Colatina, às 7 horas, na 21ª Semana do Tempo Comum, dia 25 de agosto de 2024, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. A missa foi oficiada pelo padre José Valdeci Romão, titular da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. O presbítero elogiou os catequistas pelo seu dia. Parabéns, catequistas! Foi domingo, dia do catequista. A semana toda, né? Nós vamos comemorar o dia dos catequistas. Parabéns! E ele disse também, o sacerdote disse que Deus é fiel à sua palavra. Sugeriu aos fiéis ler o capítulo 24 do livro de Josué, em que está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu também quero servir ao Senhor Jesus Cristo. E você? Decida-se. Josué, em sua chegada à terra de Canaã, alerta que servir a Deus não é fácil, mas o povo hebreu confirma que irá ficar com o Senhor. O padre Valdecir falou sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João, do dia, né? Versículos de 60 a 69, em que Jesus oferece seu corpo e sangue, a Eucaristia, como refeição para a vida eterna. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Olha aí, é a hóstia sagrada, a Eucaristia que a Igreja Católica faz em todas as santas missas. Ele reafirmou que o seguimento de Cristo não é fácil, não é uma tarefa fácil. E criticou os que sugeriram 2 anos atrás, por exemplo, mudar a linguagem da Bíblia. Até mesmo Jesus, no Evangelho, diz que para segui-lo não é fácil, mas São Pedro afirma que somente Cristo tem palavras de vida eterna. O clérigo explicou ainda sobre a carta de São Paulo do dia, que foi a carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 32, na qual o apóstolo dos gentios trata da relação entre esposo e a esposa, o esposo e a esposa, e da igreja com Cristo Jesus, comparando as duas situações. É uma comparação entre Cristo e igreja, esposo e esposa. Preço do queijo está nas alturas. Você já observou isso? Olha só, comprar queijo para a alimentação do lar não está fácil para o consumidor brasileiro. Em Colatina, o preço do quilo do produto varia muito, dependendo da variedade do queijo. A mussarela e o queijo Minas são os mais em conta, mas existe também o curado e tem o frescal, né? Eu não sei muito bem a diferença, mas eu sei que existem também esse queijo mais curado, mais durinho, e o frescal. O frescal ainda vem até um pouco de soro no meio. Há ainda o queijo de soro de leite. Falar em soro, né? Tem queijo de soro de leite. Isso aí já surgiu mais recentemente. O queijo Minas, por exemplo, varia em torno de R$50. Quer dizer, começa em 50 e vai para 60, 70, 80, e depende da marca, da qualidade. O queijo do soro custa ao redor de R$30. Do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, dia 26 de agosto
de 2024, segunda-feira. O café arábica bebida dura R$ 1.388 a saca de 60 quilos, é o produto em grão no atacado. Café arábica bebida Rio, R$ 1.145. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 1.323 a saca. Vamos agora ao mercado financeiro em São Paulo. Vejamos como fechou a bolsa e o dólar. O dólar à vista teve alta de 0,2% no dia 26 de agosto, cotado a R$ 5,49. A Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Ibovespa, teve alta de 0,9% a 136.893 pontos. E agora uma notícia que chama a atenção: muitos jovens morrendo na criminalidade, muitos jovens não querendo mais ter uma vida de decência. Isso aí é difícil para a gente, né? Muito difícil para nós mais adultos, mais experientes. Olha, um jovem assassinado por criminosos em Vitória, no Espírito Santo. No bairro Itararé, em Vitória, um jovem foi assassinado. A polícia foi acionada por causa de um tiroteio, mas quando chegou, não encontrou os atiradores, mas localizou o cadáver de um rapaz de 18 anos de idade que havia sido atingido por 14 disparos de arma de fogo pelos criminosos. Olha só, 14 tiros, gente. Os homicidas não foram encontrados. A notícia foi tornada pública nas primeiras horas da manhã de 26 de agosto de 2024. Para você aqui no endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel. Previsão de tempo segundo o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, para o estado do Espírito Santo, nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024. Olha, diminuição da nebulosidade no território espírito-santense e as temperaturas têm ligeiro aumento. Não há previsão de chuva. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. E o Climatempo informa que a umidade fica em 65% e vento de 21 km por hora. Na Grande Vitória, temperaturas variando entre 18 e 24 graus Celsius. Olha agora essa notícia, né, de um fato lamentável. Aquela menininha de apenas 5 anos que foi atropelada, acabou morrendo e foi sepultada, gente. Eu tenho que passar essa notícia, mas um coração apertado. Deus certamente já recebeu essa alma, porque Jesus dizia: vinde a mim as criancinhas. Olha, mãe e filha de colo foram atingidas na faixa no bairro Glória. Repercute ainda o caso da mãe e filha de colo que foram atropeladas na faixa de pedestre recentemente na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. O quadro de saúde da mãe ainda inspira cuidados, mas ela recebeu alta hospitalar, continuando o tratamento dos hematomas em casa. Infelizmente, a menina de 5 anos, que permanecia sedada e não respondia a estímulos, acabou falecendo, gente. Isso segundo informações tornadas públicas já no sábado, dia 24. O pai da criança viu toda a cena do atropelamento, se emocionou muito ao relembrar o caso. Em entrevista para a reportagem, antes do óbito da filha, que aconteceu no dia 23, sexta-feira. A lei não é ciência exata, é interpretativa. Por isso, o responsável pelo acidente responderia pelo caso inicialmente em liberdade. Ele estava inicialmente em liberdade antes do óbito, conforme análise do delegado da Polícia Civil. Mas pode haver ainda outras interpretações do Ministério Público e do juiz que analisaram a ocorrência. E já temos a notícia de que a Polícia Civil
após o óbito da criança, apresentou pedido de prisão preventiva do condutor do veículo. Então já houve uma mudança. O enterro da pequena Laura Beatriz, de 5 anos, ocorreu na tarde de sábado, 24 de agosto de 2024, no cemitério Santo Antônio, em Vitória, em meio a muita comoção. O pai, que deve estar passando por um sofrimento muito grande, assim como a mãe, o pai, demonstrando sua grandeza e condição de autêntico cristão, disse que perdoava o autor do acidente e pediu até perdão pelas fortes críticas que havia feito anteriormente. Bem, agora, né, o autor do atropelamento vai responder pela justiça, né? Nossos sentimentos à família, e que tudo seja feito de acordo com a lei e que haja uma pacificação na cabeça dessas pessoas envolvidas. É o que podemos dizer. Amigos e amigas, eu tive um sonho. Foi um sonho diferente. Não foi um sonho comum. Então, gostaria de compartilhar com vocês, de transmitir esse sonho para que vocês saibam como aconteceu. Sonho no Vaticano. Sonhei na madrugada de 26 de agosto de 2024 que estava como repórter na equipe do Vaticano na Itália. Da sede da Santa Sé em Roma, a comitiva do Papa seguiu para uma localidade bem pequena, de terra batida, à beira-mar, que eu nunca tinha visto. O grupo viajou em veículos automotores. Eu fui junto e peguei uma extensa papelada referente às atividades da igreja e do próprio pontífice, a fim de produzir notícias. Fiquei numa pensão simples, mas aconchegante, juntamente com amigos que acompanhavam a comitiva. Desse estabelecimento eu vi estacionado na rua um veículo com a carroceria de madeira cheia de pães de sal. E fui pegar alguns para me alimentar. Na pensão, comecei a analisar os documentos impressos e redigir notícias. Numa pracinha havia uma espécie de palco para alguma festividade. Era uma área bem pedregosa e com uma rala vegetação. Não era época de verão, mas em algumas pequenas praias observei grupos de pessoas se banhando. Vinde, Ruach HaKodesh. Vinde, Espírito Santo, dai-nos discernimento e paz. É um sonho bom. Temos agora aqui uma nota cívica, manifestação patriótica, é organizada para a Avenida Paulista em 7 de setembro, um sábado, em São Paulo, hein, gente? A capital do maior estado do país, o estado mais importante do nosso país, o Brasil. A oposição política à gestão do PT, Partido dos Trabalhadores, em sua nova era no Palácio do Planalto, convocou uma manifestação cívica, patriótica, para o dia 7 de setembro de 2024, quando se comemora a data da independência do Brasil. O ato será realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, capital do estado. A convocação se fortalece após divulgações de conversas privadas envolvendo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e STF, Supremo Tribunal Federal. O objetivo dos organizadores é cobrar mais liberdade para as correntes políticas de direita, transparência, fim da perseguição política a esse espectro, etc. O pastor evangélico Silas Malafaia é um dos que irão discursar, além do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Continuam sendo defendidos os ideais de liberdade, Deus, pátria, família, respeito à Constituição
e também respeito ao Estado Democrático de Direito. Então, essa manifestação está programada para o sábado, 7 de setembro de 2024, na Avenida Paulista, cobrando uma pacificação nacional, né? Cobrando por mais liberdades para os integrantes do espectro político da direita. Participe! Atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. Os últimos resultados que interferiram na classificação, hein? O Brasileirão masculino, Série A, 24ª rodada. Os jogos foram no sábado, 24, domingo, 25 e um jogo no dia 26. Vou me ater aqui aos jogos de 24 e 25. No dia 24, o Atlético Goianiense derrotou o Juventude por 2-1. O Palmeiras aplicou uma goleada no Cuiabá, 5-0. E o Atlético Mineiro perdeu para o Fluminense por 2-0. No dia 25, domingo, houve empate de 0-0 entre Bahia e Botafogo. Já o Fortaleza venceu o Corinthians por 1-0, hein? O Criciúma perdeu para o Grêmio por 1-0 e o São Paulo venceu o Vitória por 2-1. O Internacional derrotou o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1. E com esses resultados, o Fortaleza, o Fortaleza do Ceará lidera a Série A do Brasileirão com 48 pontos ganhos. O Botafogo é o segundo colocado com 47. O terceiro lugar cabe ao Palmeiras com 44, enquanto o Flamengo está em quarto também com 44. O São Paulo vem em seguida em quinto lugar com 41 pontos ganhos. O futebol para você. Eu quero também lembrar que tivemos anteriormente jogos pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Por exemplo, o São Paulo Futebol Clube venceu o Nacional do Uruguai por 2-0 e se classificou para as quartas de final da Libertadores em dias anteriores. Já o Flamengo, na altitude de La Paz, a capital boliviana, perdeu para o Bolívar por 1-0. No entanto, como venceu o jogo de ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 2-0, se classificou para as quartas de final da Libertadores. O Cruzeiro conseguiu sua classificação pelas quartas de final da Copa Sul-Americana após derrotar o Boca Juniors por 2-1. Esses jogos foram no dia 22 de agosto. Anteriormente, já haviam se classificado nas duas competições o Botafogo, o Fluminense e o Atlético Mineiro na Liberta, e o Corinthians e o Fortaleza na Sula. É um resumo dos últimos acontecimentos do futebol, né, envolvendo clubes nacionais. Olha, uma notícia aqui do Legislativo Federal. Uma audiência pública foi realizada em Brasília. Lei de processo estrutural deve ser votada até o fim do ano no Senado, hein? Vamos saber o que é essa lei, né? Qual o seu objetivo. A futura lei sobre a regulação do processo estrutural precisa ser concisa e adaptável para assegurar resultados concretos. A opinião é de especialistas que participaram recentemente de uma audiência pública promovida pela Comissão de Juristas criada pelo Senado, a fim de apresentar um anteprojeto de lei sobre o assunto. O projeto se refere a demandas que chegam ao Poder Judiciário quando políticas públicas ou privadas são insuficientes para assegurar determinados direitos. Nesses casos, a discussão é transferida para a Justiça, que usa técnicas de cooperação e negociação a fim de construir uma solução efetiva para o problema. A lei é para regular o processo estrutural e não para
a solução dos inúmeros problemas estruturais do país, disse um especialista. A lei do processo estrutural não deve buscar o detalhamento de procedimentos e técnicas, mas ser uma legislação mínima para uma maximização de resultados, opinou uma professora de direito. Os juristas devem apresentar o anteprojeto do processo estrutural até 12 de dezembro. O colegiado é presidido pelo subprocurador-geral da República, Augusto Aras. Notícia para você é sempre aqui no nosso web jornal do Paulo Maciel. Gêmeos sofrem acidente com tampa de vidro de mesa e se salvam milagrosamente. Olha, eu acredito também no milagre de Deus. Eu vi a cena e é realmente impressionante. Um vídeo mostra dois bebês gêmeos, um menino e uma menina, se pendurando na tampa de vidro de uma mesa numa residência de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. E no exato momento em que ambos seguram a borda da tampa, ela desaba e quebra no chão, onde os meninos também caem. As babás se descuidaram por apenas alguns minutos quando a fatalidade aconteceu. Elas socorreram imediatamente o casalzinho e ligaram para a mãe, que chegou à casa o mais rápido possível. Nesse caso, tem que tomar uma atitude muito rápida. Ao chegar, a mãe foi ao banheiro onde viu os menininhos ainda com vestígios de sangue e os levou para receberem os cuidados médicos. Felizmente, eles sofreram apenas ferimentos superficiais. A mãe classificou a boa situação dos filhos e a preservação da vida deles como um milagre de Deus. Gente, agradeça mesmo, porque nem sempre uma situação dessa termina bem. Fogo em parque no sul capixaba destrói 100 hectares de mata. O incêndio em vegetação destruiu uma área equivalente a cerca de 100 campos de futebol no estado do Espírito Santo. São mais de 100 hectares de floresta nativa queimados. A ocorrência se deu no Parque Estadual de Castelo, na região sul capixaba. O fogo só foi debelado após 4 dias de trabalho de integrantes do Corpo de Bombeiros que precisaram fazer ainda o controle para que novos focos não surgissem. A notícia sobre a dominação do fogo foi divulgada em 23 de agosto. População de idosos cresce no Espírito Santo e chega a 680 mil cidadãos da melhor idade, né? Como se diz nos bailes, né, nas festividades, melhor idade. Olha, de 8,2% no ano 2000, o número de idosos cresceu para 16% em 2023 no estado do Espírito Santo. São 680 mil pessoas na faixa etária acima de 60 anos. A população idosa ultrapassou o percentual de jovens de 15 a 24 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Uma das motivações é a redução da taxa de fecundidade e melhoria da qualidade de vida com as pessoas vivendo mais. O envelhecimento da população requer políticas públicas mais voltadas para essa faixa da sociedade. Olha, existem países onde só tem praticamente velhos, não está nascendo quase mais ninguém. Essa redução da taxa de fecundidade é terrível. Na Itália mesmo está acontecendo isso, redução da taxa de fecundidade, e tem comunidades em que só existem idosos. O que será dessas localidades futuramente? Vão acabar? É algo para a gente pensar muito. Agora estão cuidando mais de cachorros, de animais, do que tendo filhos. Muitos indivíduos estão fazendo isso, cuidando mais de animais do que tendo filhos. Antigamente, as famílias eram numerosas, com 10, 11, 12 filhos. Gente, é difícil a gente entender isso, hein? Mas vamos também falar que muitos idosos estão vivendo de uma maneira mais positiva atualmente.
Quero fazer algumas reflexões com você. Eu sou cristão e me preocupo com a sua vida porque você é meu irmão. Eu quero a sua salvação. Tem pessoas que não dão valor à salvação eterna. Ela existe, gente. Tem gente que não sabe, não conheceu. Olha, vou falar sobre o batismo. O batismo é muito importante. Precisamos dele para a nossa salvação. O batismo é único. Batismo significa mergulho. É um sacramento administrado pela igreja. A Bíblia diz que há um só batismo, uma só fé, uma só esperança e um só Deus, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Esse mistério da Santíssima Trindade. Um Deus único em 3 pessoas. Olha, e eu quero falar para vocês sobre esse mundo entregue ao maligno. Há pessoas ligadas à extrema esquerda política que acham que o preso, por exemplo, tem direito de fugir. Você já ouviu pessoas falando isso? Observem a que ponto chegamos. Eles nem falam em deveres, obrigações. Não, falam em direitos, só direitos. Esses relativistas passam muito longe dos valores cristãos. Vejamos um caso bíblico. O apóstolo São Paulo estava junto com Silas numa prisão por falsas acusações e nem assim Paulo quis fugir. Os 2 santos tiveram a oportunidade de deixar o local após um milagroso terremoto, mas não quiseram prejudicar o carcereiro e o chamaram para que fechasse as celas novamente. E esse carcereiro se converteu. Gente, temos que pensar nisso. Infelizmente, tem cabeças que não vão mudar. Eu fico triste por essas pessoas. Quero dar uma opinião sobre a banalização do crime por muitas autoridades, incutindo essa relativização no meio social. Isso causa muitos estragos no comportamento em geral. A sensação é de um aumento assustador nos confrontos físicos, nos roubos, nos furtos, nos homicídios e falcatruas de todo tipo. Infelizmente, o cenário não é positivo. É o cenário esquerdofrênico desse meio político doente, dessa extrema esquerda que avassala nossas famílias, que se espalha assustadoramente conforme a percepção de muitos observadores mais atentos da conjuntura chamada aí de pós-moderna. Pois é. É difícil, gente, muito difícil, mas temos que fazer a nossa parte. E eu tenho que falar uma coisa aqui também importante sobre a Igreja Católica. Constantino não fundou a Igreja. Quem falou isso está errado. No tempo do imperador de Roma, Constantino, a Igreja Católica já havia tido 50 papas. Portanto, é falta de conhecimento dizer que Constantino fundou a Igreja Católica. Este imperador, filho de Santa Helena, apenas se converteu após vencer uma guerra com um sinal de Cristo. Ele deu para o Papa o Palácio Real de Latrão e ao lado mandou construir a primeira basílica cristã, a de São João de Latrão, na época do Papa Melquíades. Depois construiu também a Basílica de São Pedro. Então, na época de Constantino, a igreja já tinha 50 papas. Então, lógico que ele não fundou nada, né? Ele apenas liberou, deu uma liberação para os cristãos. Uma frase de camiseta que eu achei estranha. Eu vi uma camiseta na Grande Vitória onde estava estampada essa frase: não sei se caso ou compro um carro. Veja que ponto chegamos, a pessoa na dúvida se compra um carro ou se casa. Meu Deus, é para pensar, hein? Para refletir. Temos aqui uma outra informação sobre a verdade.
Eu vejo também pessoas que relativizam a verdade. Olha, a verdade relativa é do ser humano. Mas existe a verdade absoluta, que é de Deus. Jesus ressuscitou. Depois do Jesus histórico que esteve aqui na Terra, viveu 33 anos, veio o Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou dos mortos, o primeiro a ressuscitar dos mortos e ir para o céu, a fim de aguardar que nós também decidamos por isso, porque a decisão é de cada um. Você que tem que decidir se quer ficar para sempre com Deus ou não. Pense nisso e reflita bem. Só Deus salva. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. Temos o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Minha saudação a todos, a paz de Cristo Jesus. Salve-se, meu amigo, creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.